Olá, bom dia, meus amores. Bom dia, tudo bem com vocês? Nessa manhã de terça-feira, gente, eu não gravei nem ontem, tá? Porque ontem não deu tempo, realmente. Cheguei muito tarde no trabalho já ontem, devido à correria aqui, né? Os ônibus aqui, a cidade grande é um caso sério. Trânsito terrível. Então não deu pra mim fazer um vídeo ontem, mas hoje estamos aqui, ó, de novo no meu jardinzinho particular, onde eu fico aqui todo dia sentada esperando o horário para eu subir. Então, eu estava falando com vocês sobre meu chamado, né? Meu chamado, quando Deus me chamou, foi muito lindo. Eu estava na casa da minha mãe, lá no interior do sítio, né? Então, eu fiquei acho que até os meus 16 anos, 15 para 16 anos aqui no Recife, e depois eu voltei para o sítio. E depois voltei de novo para o Recife. Mas o meu chamado foi lá no sítio. E eu senti um desejo maravilhoso de chegar a Deus, só que eu não entendia como. Vocês acreditam que quando eu era nova, assim, com meus 15 anos, eu cantava aqueles corinhos na igreja católica, né? Que quando o padre vai fazer a missa, né, celebrar a missa, eu cantava os corinhos lá com o padre, eu fazia aquelas cruzes nas testas de cinza. E um dia eu fui fazer uma cruz na minha testa e eu passei mal, desmaiei, acredita? Aquilo já era Deus me chamando, eu não entendia. Aí quando foi um dia, eu estava em casa, aquela vontade de dobrar meu joelho e falar com Deus. E eu fiz isso, mas ficava minha mãe e minhas irmãs passando para lá e para cá. Aí eu disse, sabe uma coisa? Eu vou orar lá dentro da roça. Você sabe o que é roça, né? Minha mãe tinha um plantio de roça que ela fazia farinha. Moía mandioca, né? E fazia farinha nas casas de farinha. Hein? E era uma diversão só. A gente rapava mandioca, passava às vezes à noite rapando mandioca. Aí depois me sacava tudinho, levava para casa de farinha para minha mãe. No outro dia moer para fazer farinha. Então eu fui para um plantio de roça. Aí botei minha cabeça na terra, né? Ajoelhei, que não entendi direito. Me ajoelhei na terra. Aí, quando estava ajoelhando, eu falando com Deus, oh Deus, eu queria tanto poder entender as tuas coisas. Eu queria tanto saber o que é ser crente de verdade. Eu queria tanto, Jesus, ter uma religião para mim mesmo, para eu entender, para poder falar contigo. Aí naquela hora, uma voz brandou dentro daquela roça. Eram umas 9 horas da manhã. Aí uma voz fez assim, Lenira, te desperta. Sai da tua casa e vai para onde eu vou te mandar. E sabe para onde foi que Jesus estava me mandando? De volta para Recife. De volta para Recife. Mas como é que eu ia? Porque eu não tinha passagem, eu não tinha nem roupa, acredita, nem roupa. Eu não tinha nem roupa para vir para Recife. Aí eu disse, mãe, eu vou voltar para o Recife. Aí minha mãe disse, vai fazer o que no Recife? Você vai lá para casa de Dinha. Aí voltei de novo para o Recife. Aí peguei, fui falar com uma vizinha que ela tem uma barraca, né? As pessoas queiram mais ou menos. Ela tem, o nome dela é Marinete. Ela tinha uma barraca lá, tinha uns gado, né? O marido dela criava gado, vendia carne. Então ele tinha condições. Aí eu falei com ela para ela me emprestar a passagem e uma roupa, que eu estava sem roupa. Aí ela me emprestou, gente. Ela me emprestou a passagem. Me deu uma brusinha branca com preta que eu nunca esqueço. E eu tinha um tipo de uma bermuda rosa pink. Aí eu vim com essa roupa, vim embora, voltei para Recife. Aí fiquei lá, aí foi aí que comecei a minha vida, né? Aí eu me casei, tive meu filho, né? Tive meu filho Lenilson. E depois, aí Deus começou a falar comigo, me mostrando as coisas. E uma coisa que eu não gostava, sabe, que Deus me mostrou de madrugada, era que eu não gostava do meu nome, porque o meu nome, minha mãe me chamava de Lira, e minhas irmãs de Senira, até hoje ainda chamam, mas eu não gostava, eu queria muito trocar a letra do meu nome. Então quando eu fui me casar, aí nesse tempo era até caro, tá? Eu falei com o padre para o meu, batistério, eu acho que é esse nome, trocar meu nome. Aí o padre pegou e disse, olha, tem que pagar tanto
Era como se hoje fosse R$ 100. Naquele tempo era cruzeiro. Aí eu paguei uma taxa, aí troquei. Aí tirei, só pode trocar uma letra. Aí eu peguei, troquei, tirei o C e botei o L. Aí ficou Lenira. Aí quando foi certa noite, eu estava já fazendo parte na igreja. Não era crente, mas eu ia visitar, tá? Eu fazendo parte numa igreja. Aí quando foi de madrugada, o Senhor me chamou. Lenira, de novo. Desperta. Então esse é o meu nome que Deus me deu, Lenira. Então eu sou escolhida por Deus, mesmo com as minhas falhas, meus defeitos. Como todo mundo tem, ninguém é perfeito, né? Mas eu sou uma escolhida de Deus, eu sou uma pessoa, estou um pouco fraca na minha fé, assim, estou caminhando muito como antigamente. Eu passei 22 anos na Assembleia de Deus, eu fui dirigente, criei o Circo de Oração Infantil ali em Lorena, que continua sendo ainda Circo de Oração Infantil Estrela da Manhã. Continua sendo, tá? Eu que criei o Circo de Oração lá. Eu tomava conta no coral com 75 componentes, ali na Lorena também, que a Assembleia de Deus, pastor Ailton. 75 componentes, e nesse tempo o maestro era irmão bem-vindo, né? Eu era secretária, né? E era uma benção. Eu entreguei lá, depois passei ainda 2 anos, foi 2 anos com esse coral, depois eu entreguei. Fui secretária do Circo de Oração de Adulto, professora de escola dominical, secretária de escola dominical. Gente, eu tinha 6 cargos na igreja, tá? Jesus me honrou, mas vem as provas, vem as lutas e a gente é fraca, né? Nós somos pequeninos mesmo. E teve muitas coisas, foi muito forte para mim, eu não aguentei e eu saí da Assembleia. Hoje eu faço parte do Novo Tempo, não sou membro ainda, sou só visitante, mas o meu amor com Deus em primeiro lugar na minha vida, em tudo na minha vida é Deus. Primeiramente Deus, segundo meus filhos, né? Meus amores. Meu netinho chegou agora, né? Eu sou uma pessoa totalmente dependente de Deus na minha vida. E passo por luta, por provas como todo mundo passa. Mas o meu vínculo, minha intimidade com Deus é eu e Deus, Deus e eu. Ninguém conhece você mais do que Deus. Então, não tenha medo de nada. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã está na mão de Deus. Quando a gente pensa que está só, a gente não está não, tá? Deus está ao nosso lado. Nessas horas mais difíceis da nossa vida, que a gente pensa assim, meu Deus, estou sozinho, meu Deus, vou morrer, meu Deus, como é que eu vou conseguir isso? Meu Deus, como é que eu vou poder fazer aquilo? Mas o Senhor está lá, ó. Estou aqui, estou contigo, não temas, tá? Então Deus é assim maravilhoso na minha vida, na vida de vocês também. Mas para isso temos que aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Não adianta eu dizer eu sou crente se eu não aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, da minha alma. Ele é o dono de tudo. Ele é meu princípio, meio e fim. E a pessoa vive nesse mundo com Deus já é difícil, sem Ele, nossa, é muito mais. Então aceite Jesus. Procure Ele enquanto há tempo. Corra aos pés do Senhor Jesus. Aceite Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Entrega a tua vida para Ele. Entrega teus caminhos, teu futuro. Teu presente, teu futuro nas mãos de Deus. Tua família, teus filhos. E o Senhor proverá todas as coisas. Eu entrego meus filhos na mão de Deus. Lenilson já é evangélico. Meu filho mais novo está afastado. Mas no tempo certo Deus vai trazer ele. E vai reconstruir tudo de novo, né? Mas coisas boas, maravilhosas, o Senhor tem para nós. Se nós entregar tudo nas mãos dele e confiar. Eu sei que as coisas é muito difícil, mas aos nossos olhos. Mas para o nosso Deus, nada. Nada é impossível. Creia nisso, tá bom? Amanhã nós continuamos com nossos vídeos, tá bom? Falando do amor de Deus na minha e na tua vida. As coisas gloriosas que Deus fez, gente. Deus fez tanta coisa na minha vida. Deus me batizou com o Espírito Santo. Ali no Cajá, a dirigente era a irmã Iva. Hoje ela mora ali no loteamento de São Paulo. Era a irmã Iva, dirigente. Jesus me batizou com o Espírito Santo, me entregou os novos dons. E daí em diante vem muitas coisas gloriosas que me aconteceram em minha vida e que vai acontecer.
que o melhor está por vir. Em breve, muitas coisas maravilhosas boas eu vou contar para vocês, tá bom? Beijo, bye bye, até amanhã.